E aí, minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o André Pucciarelli e hoje nós vamos aprender tudo sobre resistência térmica, tanto resistência térmica em série quanto em paralelo, por meio da resolução desse exercício aí que vocês estão vendo, tá? Vai ser um conceito bem bacana, a gente vai falar bastante sobre teoria de condução e convecção de calor e aprender a resolver exercícios desse tipo, que são dos tipos mais complexos que nós temos sobre resistência térmica, beleza? Mas antes disso eu quero dar um aviso para vocês, para você que quer aprender termodinâmica e refrigeração, desde a parte mais teórica até a parte mais prática, onde você vai aprender a desenvolver projetos de dimensionamento de usinas, dimensionamento de refrigeradores, ar-condicionados, tudo isso em um único lugar. Um curso desenvolvido por mim e pela minha equipe aqui, onde vai ser de um aluno para outro aluno, tentando aprender juntos todos os tópicos, desde as partes mais detalhadas da termodinâmica até as partes mais avançadas sobre refrigeração e muito mais. O link vai estar aqui na descrição para vocês, então não deixe de clicar e de conferir porque vai valer a pena muito para vocês. É um curso que está sempre em desenvolvimento, eu estou sempre adicionando conteúdo, apostilas, exercícios resolvidos, muitas horas de aula. Beleza? Então, finalizado aqui, vamos começar o exercício. Então, como vocês já devem ter visto aí, qual que é o nosso objetivo aqui? Vai ser calcular o calor total que passa por dentro dessa nossa configuração aí de materiais. Então, o que nós temos aqui primeiro, tá? Nós temos 5 tipos de materiais, tá? Temos material 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Eles estão posicionados, né, como a gente está vendo, nós temos o material 1, que ele está compreendendo grande parte aí da nossa superfície. Nós temos os materiais 2, 3 e 4 e temos também o material 5 que ele vai ter mais praticamente a mesma superfície ali da superfície 1. Nós estamos vendo que essa parte aqui mais à esquerda, ela está a uma temperatura maior, ela tá encostada em um ambiente com temperatura de 100 graus Celsius. Então, o ambiente externo, que a gente vai chamar de externo aqui, por isso que eu chamei de TE, ele vai estar a 100 graus Celsius. E esse meu ambiente externo com essa temperatura, ele vai ter um coeficiente de transferência de calor por convecção, que é esse HE, de 50 watts por metro quadrado Kelvin. A gente não está interessado aqui agora em como calcular esse valor do H, tá? A gente já está dando, ele já é um valor dado, tá? De convecção, dado aqui pra gente, e ele vale 50 watts por metro quadrado Kelvin, beleza? O que está acontecendo? Eu vou ter essa superfície aqui, só que eu vou ter também uma superfície interna, que ela está a uma temperatura menor, de 50 graus Celsius, e ela vai ter também um coeficiente de transferência de calor por convecção, que eu chamei de HI, que ele vai valer 20 watts por metro quadrado Kelvin, beleza? Até aí tudo bem. Só que como nós temos uma diferença de temperaturas, ou seja, entre o TE e o meu TI, eu vou ter então uma transferência de calor acontecendo entre essas duas superfícies. E por onde que esse calor vai passar? Ele vai passar por dentro, claro, desses nossos materiais que nós temos aqui, até que ele saia de novo aqui no meu ponto 4, que é uma das coisas que ele pede aqui para a gente calcular, que é para a gente calcular a temperatura nessa parede interna aqui, tá? Na parede de contato entre o ambiente interno, tá? Com essa minha superfície do meu material 5, beleza? Foi dado para a gente também todas as dimensões das nossas chapas aqui. Eu tenho os comprimentos de 1, o comprimento 2 aqui, que vai ser o mesmo comprimento do corpo 2, 3 do corpo 4 também. E também foi dado o comprimento do meu 5 aqui, que a gente vê que ele é maior do que todos os outros aqui. Foram dadas as áreas das seções transversais, tá? Então A1, A2, A3, A4, a gente está vendo aqui que o A2, o A3 e o A4 eles vão ter a mesma área, né? E o A1 e o A5 eles vão ter a mesma área também, sem problemas nenhum pra gente, tá? Então é a área da seção transversal. Então se a gente tivesse calculado essa área aqui, como se a gente estivesse desenhando ela mais aqui em 3D, seria essa área externa aqui, a nossa área 1. A nossa área 2 seria essa área aqui, tá? Então a gente sabe que como o calor está sendo transferido para cá, então essa área de contato aqui do meu calor com a minha superfície, essa vai ser a nossa área que a gente está falando, beleza? E também foi dado o valor das condutividades térmicas aqui dos meus materiais. Então cada um deles
vai ter um valor de condutividade térmica que vai ajudar muito a gente na hora que a gente for calcular as resistências térmicas de cada uma dessas placas, beleza? Mas não vamos correr antes de engatinhar, vamos primeiro entender o sentido desse meu calor trocado aqui. Isso por quê? Nós sabemos que, como eu já falei para vocês, eu tenho essa minha superfície externa, que ela vai estar a uma temperatura de 100 graus Celsius, e nós vamos ter uma temperatura interna de 50 graus Celsius. Então, como nós sabemos, o calor ele vai ser transferido da temperatura maior para a temperatura menor. E aí o que vai acontecer? Nós temos aqui então um calor inicialmente que vai ser transferido da superfície para a minha superfície 1 aqui. Tá? E esse calor ele vai ser dado como um calor de convecção. Por quê? Porque eu vou ter o contato do ar com a minha superfície do meu material. Então, como essa movimentação de fluido do meu fluido externo ali com a superfície, vai causar uma transferência de calor por convecção, tá? Que vai ser essa com a minha superfície externa, beleza? O que eu já vou considerar aqui nessa minha questão? Eu não vou ter calor sendo transferido nesse sentido aqui, tá? Nem para cima, nem para baixo. O calor ele só vai ter essa direção aqui de QC que eu desenhei aqui. Então vai ser da esquerda para a direita, tá? A gente considera que as superfícies superiores e inferiores elas vão ser adiabáticas, ou seja, não tem transferência de calor, beleza? E aí o que vai acontecer com esse meu calor QC? Ele vai ser transferido por essa nossa superfície do meu material 1, só que agora a transferência de calor vai ser por condução, tá? Então todo o calor que está entrando aqui por convecção, ele vai entrar na minha chapa aqui e vai ser transferida pelas moléculas do meu material 1 ali por condução, beleza? Só que aí esse calor aqui, ele vai ser agora subdividido entre esses nossos três materiais. Entre o material 2, entre o material 3 e aqui entre o material 4. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas como que eu vou saber qual a quantidade de calor foi para 2, foi para 3 e foi para 4? A gente vai falar disso aqui também e tem uma forma muito bacana da gente calcular isso daqui. É completamente possível. Só que, como os materiais eles são diferentes, eles até possuem o mesmo comprimento e a mesma área. Só que eles são materiais de condutividade térmica diferente. Então, aqueles que têm menor condutividade térmica, eles vão transferir menos calor, porque eles apresentam uma resistência maior para o nosso calor. Entendeu? Só que aí, como nós estamos vendo, o calor ele vai ser subdividido, tá? Ele vai passar por entre 2, 3 e 4. Não são as mesmas quantidades, eu já garanto para vocês aqui. Vou ter um Q2, eu vou ter um Q3, eu vou ter um Q4. Só que aí, depois que esse calor termina de ser transferido para cá, né, de uma superfície de um lado para o outro, eles vão se juntar novamente e vão voltar aqui e passar pela nossa superfície através desse calor Q5. Só que esse Q5 ele já é igual ao calor aqui que passou por 1, porque eu não tive nenhuma perda de calor por cima nem por baixo da minha chapa. Isso é muito importante para a gente aqui. Então, esse mesmo calor aqui que entrou por convecção, ele entrou aqui, passou por dentro da chapa aqui por condução, ele se subdividiu entre os três materiais, só que a hora que ele se uniu aqui de novo no material 5, ele vai ser o mesmo calor que a gente teve inicialmente, beleza? E como nós não temos perda aqui em Q5 nem para cima nem para baixo também, ele vai sair agora por convecção também, né? Com o contato entre a superfície a superfície externa ali do meu material 5 com a minha superfície interna, né? Com a temperatura de 50 graus Celsius, e vai sair todo por convecção. Então esse é o meu caminho do meu calor trocado, beleza? Só que aí nós temos agora uma equação muito importante que vai ajudar a gente a calcular esse calor total trocado aqui, que vai ser o seguinte: vai ser o calor total trocado vezes a resistência térmica total equivalente de toda essa minha configuração aqui de materiais e transferências de calor, ela vai ser igual à diferença de temperaturas. Tá? E quais são essas temperaturas? A temperatura externa e a temperatura interna. E o que vai ser essa resistência térmica total aqui? Vocês estão vendo que cada um desses materiais ele vai impor uma resistência térmica, ele vai impor uma dificuldade para o meu calor ser transferido entre a minha superfície externa e a minha superfície interna. Então, como eu já falei para vocês anteriormente, aqui por exemplo na configuração entre 2, 3 e 4,
Eu falei para vocês que os materiais que apresentam menor condutividade, eles vão apresentar uma maior dificuldade para o calor passar por aquele lugar ali. E é esse exatamente o conceito de resistência térmica. Quanto menor a condutividade térmica, maior vai ser a resistência, porque essa superfície ela vai apresentar uma dificuldade para o calor passar por ali. Beleza? E isso vale também para a convecção, aonde nós temos o quê? A convecção, se você lembra bem, ela é dada por Q é igual a área vezes o H vezes a diferença de temperaturas, tá? E aí, como nós estamos vendo, quanto maior a área, maior vai ser o meu calor trocado. Quanto maior for a diferença entre as temperaturas da superfície e a temperatura ambiente, maior também vai ser esse calor trocado. Só que como nós estamos vendo, quanto maior for o meu H, meu coeficiente de transferência de calor, maior vai ser a transferência de calor por convecção. Ou seja, a gente pode imaginar que, também na convecção, quanto menor for o coeficiente de transferência de calor, mais difícil vai ser o calor passar ali por convecção. Então, se a gente tiver uma resistência térmica de convecção, quanto maior for o H, mais fácil vai passar, ou seja, menor vai ser a minha resistência térmica. E para a gente calcular essa resistência térmica total aqui, nós vamos ter que considerar a resistência térmica de convecção, a resistência térmica de condução em 1, em 2, em 3, em 4 e em 5. Beleza? Só que nós vamos falar muito aqui também sobre como essas resistências térmicas vão se associar, porque esse meu R total vai ser uma única resistência, onde eu vou considerar todas as resistências que nós temos aqui. Só que aí eu vou ter uma resistência térmica da minha convecção aqui, eu vou ter uma resistência térmica da minha condução aqui. Cada um dos meus materiais, eles vão ter uma resistência térmica própria. E a gente vai juntar todas elas em uma única só. Só que como nós estamos vendo, aqui o calor ele vai passar diretamente de convecção para condução. Só que aqui a condução de 1 ela vai se subdividir entre 2, 3 e 4. E isso vai impactar também no valor da nossa resistência térmica. Eu vou mostrar para vocês bem como a gente vai fazer aqui. Tá? Então primeiro vamos falar quais são as resistências térmicas que nós vamos calcular aqui. Tá? Nós temos, claro, aquela equação que eu já falei para vocês aqui, tá? Onde nós temos que o calor total trocado aqui, o calor total que vai entrar aqui por convecção e sair aqui por convecção, ele vai ser o mesmo e vai ser esse meu calor total aqui, tá? Ele vai ser igual, vezes a minha resistência térmica equivalente total, que eu já falei para vocês o que é, vezes a diferença entre TE e TI. Claro, eu vou falar uma coisa um pouquinho mais interessante aqui para vocês, tá? A gente sabe que eu tenho o meu TE aqui, eu vou ter uma temperatura da minha superfície 1 aqui, eu vou ter uma temperatura 2 dessa minha superfície 2, 3 e 4, que eu vou considerar que é a mesma temperatura aqui, aqui e aqui, tá? Então em todas essas nossas superfícies, nós vamos ter a mesma temperatura. A mesma coisa para essa nossa superfície aqui, onde aqui eu vou ter o meu T3 e o meu T4. Se eu quiser saber a temperatura em algum desses pontos aqui, tanto o meu T1 quanto o T2, o T3 ou o T4, é só, em vez de eu utilizar a minha resistência térmica total, e eu quiser saber, por exemplo, eu quero saber a temperatura em T2. Então aí eu vou considerar o quê? O meu calor ele vai ser o mesmo passando em todas as peças aqui. Tá? Então o meu Q ele vai ser igual a minha resistência entre 1 e 2, tá? Que vai ser a resistência térmica de convecção aqui. A minha resistência térmica de condução, ela vai ser igual ao quê? Ao meu T2 menos o meu TE, ou meu TE menos o T2, tanto faz aqui. Tá? Então se a gente quiser saber, por exemplo, o que acontece nessa parte aqui, entre a minha superfície externa e em toda a minha condução em 1 aqui, é só eu mudar o valor da minha resistência térmica, eu vou considerar só a de convecção e a de condução do meu corpo 1, e eu substituo aqui a temperatura que eu quero calcular, beleza? Mas isso a gente vai fazer depois e eu vou mostrar para vocês como que é, tá? Beleza, a gente sabe que nós vamos ter que calcular o valor da resistência térmica total aqui, né, equivalente, para a gente conseguir calcular o valor aqui do nosso calor trocado, porque é exatamente o que a gente quer calcular, porque nós já temos o valor de TE e temos também o valor de TI que eles foram dados inicialmente no exercício, que é 100 e 50 graus Celsius, beleza? Então nós vamos considerar todas as resistências térmicas. E como que nós vamos calcular isso daqui? Através dessa equação. E não precisa se assustar que eu vou falar cada um desses termos aqui para vocês, beleza? Então a resistência térmica total equivalente, que é essa resistência aqui, eu vou calcular como? Vai ser a resistência térmica de convecção externa, que é aquela convecção que acontece aqui entre a superfície externa e a superfície do meu corpo 1. Eu vou ter a resistência térmica de condução aqui que passa no meu corpo 1.
Eu vou ter a resistência térmica equivalente entre os corpos 2, 3 e 4. Então, além de eu ter uma resistência térmica equivalente total, eu vou ter uma resistência térmica aqui provisória entre 2, 3 e 4, que vai representar a combinação entre esses meus 3 corpos aqui. Tá? E aí eu vou falar por que eu vou fazer isso aqui separado para vocês. E aí nós vamos ter a resistência térmica do calor que passa aqui no meu corpo 5. E eu vou ter aqui a minha resistência térmica que passa por convecção aqui. Tá? Aí você pode estar se perguntando, por que você está aqui determinando que a resistência térmica equivalente vai ser a soma entre essas resistências? Porque é o seguinte, vocês viram que o calor ele passa diretamente aqui de convecção até a condução, beleza? Por isso que eu posso somar esses dois termos aqui, né? Eu tenho a resistência térmica de convecção e eu tenho a de condução em 1. E aí para eu calcular a resistência térmica equivalente entre esses dois corpos, como o calor passa diretamente, então eu vou falar que esses dois corpos aqui, eles estão em série. Tá? E aí entra aquele conceito que eu falei para vocês sobre calor resistência térmica em série e em paralelo. Beleza? Vamos esquecer um pouquinho essa aqui, resistência térmica entre 2, 3 e 4. A mesma coisa que acontece aqui entre a superfície externa e o corpo 1, vai acontecer aqui entre a superfície 5 e a minha superfície interna. Onde eu vou ter o calor que sai aqui em 5, ele vai sair diretamente aqui na minha superfície interna. Beleza? Só que e aqui entre 2, 3 e 4? Nós estamos vendo que o calor, eu já falei para vocês, ele vai se subdividir aqui entre 2, 3 e 4. Só que ele vai passar a diferença de temperaturas aqui. Imagina que aqui eu tenho o T2 e aqui eu tenho o T3. E então, o calor que passar aqui entre 2, em 3 e em 4, eles vão ser transferidos a partir de uma mesma diferença de temperaturas, que vai ser a diferença entre T3 e a diferença entre T2. Então nós falamos que essa transferência de calor vai acontecer em paralelo, tá? É muito importante isso. Ou seja, sempre que o calor se subdividir desse jeito, ou seja, ele sai de um ponto aqui, ele vai passar por outro, e aí ele vai passar por outro, aí ele se subdivide aqui, ele se subdivide aqui, ele se subdivide aqui. Lembra muito uma ligação em paralelo que nós tínhamos lá em eletricidade. Ou seja, eu vou juntar essas resistências térmicas aqui de condução, que nós tínhamos aqui em 2, 3 e 4, e aí depois esses calores aqui, eles vão se juntar e sair aqui em 3 e sair aqui na superfície interna. Então se nós formos desenhar esse esquema de resistência térmica, eu vou ter aqui a minha temperatura externa ligada aqui. Aí eu vou ter a resistência térmica dela, aí eu vou ter a minha temperatura 1, que vai ser a temperatura da minha superfície aqui, tá? Dessa minha superfície. Aí eu já aqui agora, eu vou ter a minha temperatura T2, tá? Porque aí eu vou ter a resistência térmica de condução que vai passar aqui, tá? No meu corpo 1. E aí aqui eu já vou ter T2. Só que aqui agora eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha resistência térmica RK2, eu vou ter o RK3 e o RK4. Só que eles vão estar na mesma diferença de temperaturas. Eles vão estar entre a temperatura 2 e a temperatura 3. E aí, claro, entre o T3, aí todo o calor que passou aqui e por aqui, ele vai sair aqui em T3. E aí ele vai ter a resistência térmica RK5. E aí depois ela vai sair aqui em RCI até na temperatura interna. Então esse vai ser o esquema de resistências térmicas. Ou seja, aqui eu posso somar, como eu já mostrei para vocês. Essa configuração aqui vai representar essa ligação em série aqui. Essa nossa aqui que eu mostrei para vocês vai representar essa ligação em série. E toda essa nossa aqui, ela vai representar essa ligação aqui em paralelo. Beleza? Então é muito importante vocês entenderem esse tipo de configuração. E se eu tivesse um outro material aqui também, tá? Junto, se esse material 1 fosse maior e eu tivesse um outro material, eu ia ter aqui uma outra resistência térmica que eu ia utilizar aqui, que eu ia chamar de RK6, sei lá, por exemplo. Então, é isso que acontece. Aí você pode estar se perguntando também, e se esse meu corpo 5 ele fosse dividido aqui, né, entre dois? Aí todo o calor que saía aqui em 2, 3 e 4, ele ia subdividir aqui e aqui. Eu ia ter essa configuração aqui, tá? Ligado aqui. Porque a diferença de temperaturas aqui eu teria T3 e aqui eu teria T4. Então aqui seria T3 e aqui seria T4. Então, sem problema nenhum, tá? Eu posso ter várias configurações em paralelo, eu posso ter várias ligações em série, não precisa ser necessariamente esse tipo de configuração aqui. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Beleza?
Agora vamos para a parte mais interessante, que vai ser definitivamente a gente calcular esses valores que nós temos aqui. Tá? Então o primeiro termo que nós vamos calcular vai ser, eu vou pegar a resistência térmica de convecção, ela é dada por essa equação aqui. Tá? Então eu estou calculando aqui a resistência térmica equivalente, a resistência térmica da convecção externa. E eu pego o 1 dividido por HE, que nós temos o valor, que é 50, que dividido por A1, que nós temos também, que foi dado, que é 3 metros quadrados. Então se a gente fizer essa conta aqui, tá? Eu nem vou colocar aqui, tá? A conta, só vou colocar o valor. Essa conta vai dar 0,0067 graus Celsius por watt, tá? Então essa é a nossa unidade que nós vamos usar aqui. Tanto faz Kelvin ou graus Celsius, tá? Não tem problema aqui, beleza? Agora, como que nós vamos calcular a resistência térmica? Essa resistência térmica aqui de condução. Vai ser o comprimento 1, que foi dado aqui, que é 0,8, dividido por o K1, que foi dado no enunciado, e o A1, que é 1 metro quadrado, foi dado no enunciado também. Se a gente fizer essa conta, vai dar 0,0053 graus Celsius por watt. Beleza? Agora vamos calcular aqui a relação entre 2, 3 e 4. E se a gente tem em paralelo, como que a gente calcula o RK234? É por 1 dividido por RK2, 1 dividido por RK3, mais 1 dividido por RK4. E aí se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai ter, o que é 1 dividido por RK4? Vai ser o K2, A2, dividido por L2. Tá? Porque é a mesma coisa que a gente fez aqui com o RK1, só que o inverso dela. Tá? Mais o K3 vezes o A3 dividido por L3. Tá? Lembrando que o L3, o L2, o L3 e o L4, eles vão ser todos iguais, que vai ser igual a 1, tá? Que nem eu mostrei aqui para vocês. Tá? Mais o K4 vezes o A4 dividido por L4. E aí se a gente fizer essa conta aqui, e a gente calcular aqui, fizer uma continha inversa aqui, nós chegamos que o RK234 vai ser 0,0164 graus Celsius por watt. Beleza? Então, todos esses corpos aqui unidos, né, eles vão dar uma resistência térmica de 0,0164. A gente está vendo que ela é até maior do que essas duas aqui. Então, lembrando que resistência térmica maior, ela vai dificultar mais a passagem de calor. Resistência térmica menor, ela vai facilitar a passagem de calor, beleza? Aí agora vamos calcular o RK5, tá? Então a gente vai utilizar a mesma forma aqui que a gente utilizou no RK1, porque a gente está falando sobre condução. Lembrando que o RK5 ele vai ser a transferência de calor aqui, tá? E aí o RK5 vai dar 2,5 graus Celsius por watt. Aí você pode estar se perguntando, pô André, mas por que está dando tão alto assim? Se vocês forem ver lá no enunciado, o valor do nosso K5 ele vai ser 0,2. Tá? O 0,2, se a gente utilizar esse valor aqui, ele é uma condutividade térmica de um material que pode ser considerado isolante. Ou seja, a gente coloca ele ali para realmente dificultar a passagem de calor. Tá? Então essa é a função dele, por isso que a resistência térmica dá tão alta. E aí vai faltar qual resistência térmica? A de convecção, que é interna, né? Que aí a gente vai pegar o H1 e o A5. O A5 vale 3 metros quadrados, como a gente tem no enunciado, e o H1 vale 20 metros quadrados. Então, o RC1 vai dar 0,017 graus Celsius por watt. Beleza? Então, já temos todas as resistências térmicas equivalentes aqui, e aí agora nós podemos calcular a resistência térmica total. Só que aí, como que vai ficar a nossa configuração agora que a gente calculou o valor de R234 aqui? Tá? A gente vai ter a seguinte, nós vamos ter a temperatura externa, nós vamos ter a resistência de convecção, nós vamos ter a temperatura 1, nós vamos ter aqui a transferência, a resistência térmica aqui equivalente de condução. Aí nós vamos ter agora essa resistência térmica 2, 3, 4, nós vamos poder, anteriormente a gente tinha isso aqui, né? A gente tinha isso, a gente tinha esse outro aqui em paralelo, e aí a gente tinha outro aqui em paralelo, tá? Tanto aqui a gente tinha T2 e a gente tinha aqui T3. Só que agora isso aqui foi transformado em uma única resistência térmica aqui, tá? Que ela vai ser ligada em série com todas as outras aqui, tá? Porque aí a gente vai poder somar elas para calcular o nosso R total. E a gente vai ter, claro, o nosso T4 aqui, tá? E aí a gente vai ter o nosso TI aqui também, tá? Então agora a nossa configuração é essa aqui. E aí como que nós vamos calcular o R total? Daquela forma que eu mostrei para vocês, tá? É só a gente pegar todos esses valores que a gente já calculou. E aí então o nosso R total vai dar 2,545 graus Celsius por watt. Beleza? Então
todo o nosso sistema aqui, né, toda a nossa configuração, ela vai dar uma resistência única de 2,545. E aí como que nós vamos fazer para calcular o calor trocado aqui? A gente vai pegar esse valor R total, que a gente já calculou, tá? E aí a gente vai utilizar para calcular o valor de Q. E aí como que nós fazemos isso daqui? A gente vai colocar o 2,545, o TE e o TI já foram dados no enunciados, que é 150. Então o nosso valor de Q, que é o calor trocado, vai dar 19,65 watts. Beleza? Então esse é o calor que vai ser trocado aqui, aí ele vai ser passado para cá, ele vai ser passado aqui, aqui e aqui, tá? Só que aí ele vai ser subdividido, então aqui eu vou ter 19,65, aqui eu tenho 19,65, aí ele vai subdividir em três valores aqui, que a gente pode calcular também, só que aí eles vão se juntar aqui, aqui vai passar 19,65 e aqui também vai sair 19,65 por convecção externa, beleza? Então é o mesmo calor passando em todas as superfícies, tá? Agora como que nós vamos fazer para calcular o valor da temperatura T4? E é exatamente o que eu falei que eu queria ensinar aqui para vocês. Por quê? Porque eu tenho que a temperatura T4 vai ser essa temperatura de contato entre a minha superfície externa e entre a minha superfície ali, T4 do material 5 ali, com a minha superfície interna que vai estar toda aqui, vai ser o ar gelado aqui em volta, tá? É 50 graus Celsius, mas a gente considera que é gelado porque ele é menor que 100 graus Celsius, tá? Como que eu vou calcular esse T4 aqui? Como eu falei para vocês, o calor que passa aqui por convecção, ele vai ser o Q, que vai ser o 19,65. E aí eu tenho o T4, eu tenho a área aqui de 5, eu tenho a temperatura de 50 graus Celsius e eu tenho o valor dessa área aqui, que é a minha área 5. E aí como que eu vou fazer para calcular? Eu vou pegar, em vez de eu colocar o R total aqui, eu vou colocar a minha resistência térmica, a única resistência térmica que eu tenho entre a minha superfície 4 e toda a minha superfície interna aqui. Então eu tenho uma única resistência térmica que é a de convecção. Tá? E como que a gente calcula a resistência térmica de convecção? Com aquela equação 1 sobre H1 sobre dividido vezes a área. Tá? E qual que é o valor do Q? É esse Q de 19,65. Então para eu calcular o T4 eu vou ter que comparar ele com o meu TI, que é a diferença de temperaturas ali. Tá? E aí então eu tenho que o meu Q ele é 19,65. Tá? O meu RCI ele vai ser 1 dividido por o meu HI, que vai ser 20 vezes 3. Tá? Então com isso o meu T4 ele vai dar 50,33 graus Celsius. Então é uma temperatura muito próxima aqui do 50 graus Celsius aqui, beleza? Então é dessa forma que a gente pode calcular. E se eu quisesse calcular essa nossa temperatura T3 aqui? Aí eu ia ter que fazer o quê? Vamos fazer só por curiosidade. Então seria aqui o Q vezes o R entre 5 e de convecção interna, tá? Vai ser igual ao T3 menos o meu TI, tá? E qual que seria esse meu R5CI aqui? O R5CI, ele seria o meu RK5 mais o meu RCI. Por que mais? Porque vai ser uma resistência térmica em série que elas vão estar ligadas aqui, tá? Então, se a gente quisesse calcular a temperatura em qualquer ponto, nós conseguiríamos sem problemas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Eu quis fazer com um passo a passo bem interessante aqui, tá? Vocês podem fazer como exercício aqui para calcular como que a gente calcularia essas temperaturas, o calor que passa entre 2, 3 e 4. Já vou dando uma dica. Calculem primeiro a temperatura T3 e aí calculem a temperatura T2. E aí com isso, né? Aí o que a gente vai ter? Eu vou ter, por exemplo, o Q2, ele vai ser igual ao RK2, que vai ser igual ao T3 menos o T2, tá? E aí o nosso único objetivo, o nosso único problema aqui vai ser calcular o T3 e o T2, tá? Porque o RK2 nós já temos e aí a gente consegue calcular o Q2 com isso daí, beleza? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida não deixem de colocar aí nos comentários e também não deixem de ver o link aqui na descrição, tá? Do nosso curso, que vai ser muito legal para vocês. Beleza, pessoal? Grande abraço, tchau, tchau.